Estamos de volta com Kênio Pereira. Ele participou terça-feira comigo aqui, ele estava falando dessa questão da antena de rádio base, antena de telefonia celular nos prédios. Aí eu falei, doutor, se eu podia voltar sábado para a gente prosear sobre startups de aluguel? Ele falou, top. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Itatiaia. Firme e forte? 100%. Doutor, as imobiliárias virtuais, chamadas de startups, têm anunciado na internet que alugam os apartamentos para os inquilinos sem exigir qualquer garantia. Ou seja, sem seguro-fiança, fiadores ou depósito de caução de 3 meses de aluguel. Se não há qualquer garantia prevista no artigo 37 da lei do inquilinato, o proprietário do imóvel corre o risco de ficar no prejuízo caso o inquilino não pague os aluguéis e os danos do imóvel? Com certeza. O que acontece é que o mercado imobiliário, a locação é um negócio de risco, né? Naturalmente, o inquilino às vezes perde a capacidade de pagamento, perde o emprego, fica doente, enfim. Durante décadas, a locação sempre foi garantida por fiadores, ou no caso a lei inquilinato autorizou o seguro de fiança locatícia, ou a caução. Então, é uma coisa interessante, como que uma startup, uma imobiliária virtual, vai garantir o aluguel se não tem garantia nenhuma, não tem fiador, não tem nada. E um fato interessante é que a lei inquilinato é taxativa, Eduardo. O seguro só pode ser, de acordo com a lei, o seguro fiança locatícia. Se não tem esse seguro, não tem nenhuma garantia. Se o inquilino deixar de pagar, o locador vai ficar no prejuízo. E um fato interessante, as startups geralmente não têm nem endereço físico, né? Elas são empresas virtuais e o locador não tem nem como cobrar dessa startup. Então, na prática, o negócio é de risco. Então, falar que tem aluguel garantido é uma grande ilusão. Nós estamos vivendo a era do virtual, né? Agora a gente já faz o estacionamento rotativo, já chama o táxi, já aluga o imóvel de férias, e tem o Uber, tem isso tudo. Enfim, constata-se que algumas startups estão seduzindo os proprietários de imóveis com essa afirmativa de alugarem rapidamente o imóvel, pois facilitam a vida dos candidatos à locação, ao fazer o contrato sem qualquer garantia. Se a startup não pagar o aluguel conforme prometeu, como que o locador poderá acioná-la judicialmente se ela não tem o endereço, como o senhor acabou de dizer em alguns casos? E como exigir pagamento de quem não tem como ser citado pela justiça e nenhum patrimônio para ser penhorado? Na prática, é impossível. Eu advogo, presido a Comissão de Direito Imobiliário da OAB, já fiz até cartas para algumas startups solicitando esclarecimentos sobre isso. Repito, a OAB enviou cartas, né, solicitando esclarecimentos e não teve nenhuma resposta a essas perguntas. Então a própria OAB, né, analisou essa situação e se a empresa não tem patrimônio, simplesmente vai ficar vendo navios do credor. Outro fator interessante, os contratos de startups, né, eles falam que são muito simples os contratos, né, que a pessoa assina até dentro de casa, pelo telefone o contrato, só que são contratos que têm, na prática, Eduardo, 176 cláusulas e 199 parágrafos. São contratos com 35 páginas. Então, o locador do imóvel, quando contrata uma startup para administrar seu imóvel, ele assina um contrato de administração com a startup, com a imobiliária, e outro contrato de locação. Então, na prática, são praticamente 370 cláusulas, né, e parágrafos que ninguém lê. E um detalhe, eu como advogado da área imobiliária, analisei os contratos. Quero falar, Eduardo, que eu me perdi nos contratos. São tão confusos, eles remetem tanta coisa de uma cláusula para outra, e você vai analisar no final do contrato, visa o quê? Eliminar a responsabilidade da startup em indenizar o locador. Por falar em indenizar, quer dizer, eu acho que ficar sem receber o aluguel é grave. Mas pior quando você recebe um imóvel detonado. Aí você tem que ter meios de ressarcimento. Tem alguns sites de imobiliária virtual afirmando que eles são conveniados a uma companhia de seguros que garante no caso de dano imóvel. Agora, esse tipo de seguro que eles têm, o senhor deve ter lido, é o tal que a lei do inquilinato prevê no artigo 37 como aquele que pode garantir a locação? Não tem esse seguro, é incrível. Então eles alegam, tem startups que alegam que tem um seguro fiança ou um tipo de seguro, só que nós verificamos junto às startups e não conseguimos acesso a nenhuma apólice seguro. Então um alerta que eu passo
para os locadores, o proprietário de imóvel, que quando vier a ser sondado para entregar seu imóvel para a startup, solicite então a apólice seguro, para verificar que ela não existe na prática. Então o que está acontecendo realmente é uma propaganda enganosa, é uma questão que gera preocupação nesse sentido. Logicamente deve ter empresas sérias no mercado, mas na prática, com relação à imobiliária virtual, é importante que o proprietário exija a apólice seguro do imóvel em nome dele, que venha garantir 30 meses de aluguel, como qualquer empresa de seguro faz, o seguro fiança locatício. Então o seguro fiança é isso, Eduardo, garantir 30 meses e garantir todas as obrigações de acordo com a lei do inquilinato. Agora, é preciso saber se a seguradora ou as seguradoras garantem um tantão de imóveis que eles vão segurar ao mesmo tempo. Com certeza. Outro fator interessante, tem startup que fala garante aluguel, Eduardo. Você está alugando 100, 500 imóveis, com que patrimônio? Então, na prática, quando alguém vai garantir alguma coisa, tem que ter caixa, né? Patrimônio para garantir. O senhor sugere que o proprietário, decidido então a usar uma startup, peça garantia, peça comprovação? Garantia, comprovação. Então, a pessoa tem liberdade. Então, você quer entregar para a startup, tudo bem. Então, fala assim, que garantia real que eu tenho? E garantia real em juízo, Eduardo, é garantia imobiliária. Outro fator interessante, o dinheiro, a conta bancária, quer dizer, que nós verificamos que a startup, inclusive, ela não tem nada no nome dela, porque se houver uma cobrança, o credor fica no prejuízo, não tem como penhorar nada. Então isso realmente é preocupante. Agora, pedir uma apólice de seguro, na qual conste registro, né, do imóvel, o registro que a prefeitura tem, índice cadastral, IPTU e tal, isso também pode ser útil? Pode. O que é o seguro fiança? O seguro fiança é um seguro feito especificamente para aquele imóvel, que vem garantir 30 meses de aluguel, constando como beneficiário o proprietário do imóvel, né, e garantindo o inquilino. Então o seguro fiança é legal, pode ser feito, é uma garantia viável, mas qualquer outro tipo de seguro não é previsto para a SUSEP. E na prática a lei inquilinato, repito, ela não permite outro tipo de seguro. Então a garantia legal é o seguro fiança, fiadores ou título de capitalização. Então isso vem a garantir. Fora isso, é propaganda enganosa. Aí, o Kênio Pereira deixou claro para você, se for a sua decisão de alugar via uma startup dessa, uma imobiliária virtual, você pode se cercar de alguns cuidados. Para encerrar, agradecendo a visita dele, eu queria dizer o seguinte: a lei do inquilinato é específica, até onde eu sei, e taxativa ao definir apenas 4 modalidades de garantia locatícia: caução, fiança, seguro de fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então, agora eu estou perguntando a quem entende da lei: é possível uma startup, uma empresa nova, criar outro tipo de garantia? Ela poderia ser fiadora se não tem patrimônio imobiliário capaz de suportar centenas de aluguéis? Então a lei é taxativa e veio, Eduardo, para proteger o proprietário inquilino. Então a lei não admite outro tipo de garantia. O Poder Judiciário vai revidar qualquer outra garantia que não seja essas. E na prática, se uma imobiliária fala que garante aluguel, então, Eduardo, tem que ter patrimônio para garantir centenas de locações, o que é praticamente impossível. Obrigado, foi ótimo. Esclarecimentos importantíssimos. Bom fim de semana e se não nos vemos até lá, bom Natal. Obrigado por tudo aí. Um bom Natal para todos também. Esse é o Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, tanto que ele preside a Câmara de Direito Imobiliário da OAB Minas. Toma um golinho d'água e volta comigo.